Queridos irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 6, 9 a 13. Mateus 6, 9 a 13. Um texto bastante conhecido, nós pregamos recentemente o texto anterior, onde Jesus ensina aos seus discípulos como não se deve orar, e depois, no Mateus capítulo 9, no capítulo 6, do 9 em diante, ele dá o modelo da oração. E o nosso tema hoje é exatamente esse, o modelo de oração para todo o cristão. O modelo de oração para todo o cristão, baseado na oração do Pai Nosso. Vamos ler? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, queridos irmãos, e orar ao Senhor nesse momento, no nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui diante da Tua palavra, diante do Teu povo, na Tua presença, e rogamos que o Senhor, no nome do Senhor Jesus, fale ao nosso coração, segundo a Tua bondade e graça. Senhor, nós sabemos que essa passagem, cada irmão aqui já a conhece, mas queremos aqui, Senhor, novamente ser alimentado com esse texto. E pedimos ao Senhor que nos dê a graça de, relembrando as verdades do texto, aquecer o nosso coração para a importância de se orar corretamente, segundo o modelo que o Senhor nos dá. De, Senhor, voltarmos, se muitos deixaram o hábito de forma perseverante, voltarmos à prática da oração no nome do Senhor, e a oração de forma correta, para que o Senhor nos atenda e também o Senhor seja glorificado em nossas vidas, diante da graça revelada e alcançada por meio da petição no nome do Senhor Jesus. É assim que oramos. Amém. O modelo de oração para todo o cristão. E todo cristão de todas as épocas e em cada nação, nós temos esse modelo a ser seguido. Bem verdade que quando o Senhor Jesus nos dá esse modelo, Ele não dá esse modelo para ser repetido de forma decorativa, memorizado, e todas as vezes que você for orar, você orar o Pai Nosso, de uma forma automática. O Senhor Jesus nos diz, Ele nos mostra como nós devemos orar segundo o padrão estabelecido por Ele, segundo o princípio estabelecido por Ele. E é importante levar em consideração que, primeiro, nós sabemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o sacerdote é aquele que intercede pelo povo. E o Senhor Jesus tem esse ministério sacerdotal, e também o Senhor Jesus é o próprio Deus, é Deus conosco, é o Deus Filho. E Deus é aquele que recebe as nossas orações. Então, ninguém melhor do que Deus nos ensinar como nós devemos orar. Jesus é Deus.
E outra questão que nós devemos levar em consideração também nessa passagem, que a oração que Jesus aqui nos ensina é uma oração que todos nós devemos orar observando cada princípio estabelecido e indicado por Cristo. Por isso que ele diz, portanto, vós orareis assim, ou seja, dessa forma, desse modelo, segundo esses princípios. Mas ele tinha falado anteriormente que os discípulos não deveriam orar como oram os ímpios e os religiosos da época. Não deveriam seguir aquele modelo. Os religiosos, que ele chama até de hipócritas, e os ímpios. E aí ele mostra que não se deve fazer, ou não se deve ter o exercício de oração pública que não seja acompanhada de um exercício de oração em particular. Primeira verdade que ele mostra para os discípulos, que ninguém deve buscar a oração pública para que todos possam perceber a sua fé e sua piedade, sua religiosidade, sem antes ter uma vida de oração particular, na presença de Deus. E ele diz no quarto, entra no teu quarto e em segredo orarás a teu Pai. Então, essa é uma verdade que o Senhor Jesus quer inculcar na mente dos discípulos. Não busque oração pública se você antes não tem intimidade com Deus. Isso é a verdade. E também ele diz, nesse texto, que não se deve fazer oração onde não há sinceridade no coração. Se deve orar com sinceridade diante de Deus. Por isso que a expressão que ele usa, não orem como oram os hipócritas. A ideia ali é, ore com sinceridade, com verdade, na presença de Deus. E o que ele deixa como implícito é que a oração não sincera, Deus não responde. Que a oração que não vem de um coração sincero e verdadeiro diante de Deus, não obtém resposta. Essas são duas coisas que o Senhor Jesus aí está nos ensinando. Orar publicamente, mas porque eu tenho uma intimidade com Deus. Segundo, orar com sinceridade, porque a falta de sinceridade anula minha oração e deixa minha oração sem eficiência. Isso é importante. E quando eu oro com sinceridade e oro com intimidade, as respostas, as petições são manifestas publicamente. É isso que ele está mostrando aqui. Se você ora com sinceridade e com intimidade com Deus, as pessoas verão as respostas das tuas orações. As pessoas verão a graça de Deus sobre a tua vida. É isso que Jesus está falando. Então, se você tem intimidade e se você ora com sinceridade, você vai ver Deus respondendo o teu coração, ou os desejos do teu coração, e realizando aquilo que você desejou diante dele. Então vamos inculcar isso, que é importante, porque a gente exercitamos oração na nossa vida cristã e vamos exercitar oração até a volta de Cristo. Não é? A igreja vai sempre orar até Jesus voltar. Portanto, orareis assim. Portanto, isso é o prefácio. Orareis assim. Prefácio da oração. Depois vem as petições. As petições que Jesus aqui coloca. E depois vem a conclusão. Então temos o prefácio, as petições e a conclusão. Portanto, orareis assim. Aí ele diz: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Primeira verdade que nós percebemos, quando ele diz, Pai nosso que estás nos céus, aqui mostra essa ligação por meio da oração, da terra aos céus. Quando nós estamos orando, nós estamos fazendo exatamente essa ligação. A igreja com o trono da graça. O crente com o trono da graça. Pai nosso que está nos céus. Petição a Ele. A outra realidade é, Pai, nós estamos orando àquele que é o Pai Celestial. Nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo. E Jesus nos ensinou, Deus chamar Deus de Pai. Ele é Pai da humanidade, porque é o Criador. Ele é o Pai dos crentes, porque Ele é o seu regenerador. Então, nós quando chamamos Deus de Pai, nós chamamos de Pai porque Ele é Criador de todos os homens, Ele nos criou. E quando chamamos Deus de Pai, nós estamos dizendo também, o Senhor me regenerou, o Senhor me fez um filho por adoção em Cristo. Aí Jesus diz, quando vocês orar, vocês devem dizer, Pai. E também ele diz, Pai nosso. A ideia é, somos uma família de um só Pai, que habita no céu. Quando orarmos, temos aquela consciência que pertencemos à família de Deus e que nós somos irmãos, filhos de Deus, Pai nosso. E aí Jesus diz, santificado seja o teu nome. Um princípio aqui estabelecido é de adoração. Quando a igreja orar e quando estiver orando, ela deve entender que o seu objetivo primário na oração é teocêntrico, é Deus, é adoração a Deus, é glorificar a Deus. Jesus segue o modelo aqui dos 10 mandamentos, do decálogo. Os primeiros 4 mandamentos é a relação do homem com Deus. Os outros 6 é a relação do homem entre o homem, relacionamento pessoal. Aí Jesus segue o modelo. Os primeiros 3 pedidos, Deus. Os outros 3 pedidos, nossas necessidades básicas. Então a oração ela começa com esse ensinamento sobre a glorificação a Deus. E é interessante que ela vai terminar exatamente como começou, a glorificação a Deus. Porque no final ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí bota amém. Então a minha oração deve começar adorando a Deus e deve terminar adorando a Deus. Deus deve ser o foco central, do começo ao fim, quando eu estiver orando, quando eu estiver elevando os meus pensamentos ao trono da graça. Quando nós oramos assim, oramos corretamente. E nós devemos vigiar para a gente não desviar do foco. Às vezes a gente começa a oração e a adoração foi esquecida. Você começou com petição, você começou por outros motivos e não colocou em primeiro a adoração. Mas Senhor, mas Deus, eu estou passando por tanta tribulação na minha vida, então que vem logo, livra-me dessa tribulação, Senhor. Mas mesmo atribulado e mesmo diante de tantos problemas, de adversidade, seja ela de que tipo for,
Você começa adorando. Adorando. Porque isso é importante. Porque isso vai passar para você. E aí você vai colocar diante de Deus: Senhor, todos esses problemas, não me leve a esquecer que Tu és digno de adoração. E que esses problemas não devem estar focando a minha mente, ou me distraindo ao ponto de eu não Te adorar diante dessa situação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. A ideia também aqui é de zelo pelo nome de Deus. Zelo. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é: Senhor, me dê zelo pelo Teu nome. São 3 pedidos sequenciais. Zelo pelo Teu nome. Zelo por Tua palavra. Zelo pelo Teu povo. Quando eu estou pedindo a Deus zelo pelo Seu nome, zelo por Sua palavra e zelo pelo Seu povo, tudo isso glorifica a Deus. Eu estou adorando ao Senhor, estou glorificando a Deus. Santificado seja o Teu nome. Exaltação e consciência da santidade, da pureza, do caráter de Deus. Perceba que na adoração ele lembra do atributo, desse atributo que Deus se exalta, sendo Ele o que é, a sua essência. Então você, ao começar orando, você deve lembrar dos atributos de Deus, e o seu principal aqui que Jesus enfatiza, a sua essência: santificado seja o Teu nome. Então, queridos irmãos, quando a gente começar a orar e no exercício da oração, vamos gastar mais tempo adorando ao Senhor. Mas não de uma forma aprendida e automatizada, mas lembra que Jesus falou antes? Com coração sincero. Porque quando cada um de nós aprendermos a orar com coração sincero e falando da santidade e da essência de Deus, seus atributos, isso em verdade e em fé, com ousadia, você vai perceber como diferente vai ser tua oração. Você vai sentir o teu coração aquecido. Os irmãos que ouvirem a tua oração vão perceber algo diferente. Você já orou, ou você já ouviu a oração de um amado irmão, uma amada irmã, quando ele está orando com toda a sinceridade da sua alma, e engrandecendo, falando dos atributos de Deus, como aquela oração começa a aquecer o teu coração? Aí você diz: poxa, o irmão fez uma oração que me tocou. A oração dele mexeu com a minha alma. E quando a oração sai com verdade e sinceridade, quando a oração sai com esse objetivo de adoração, quem ora está ali com o coração aquecido, e aquele aquecimento de vibração no coração por causa da oração sincera, vai aquecendo os outros. Vai aquecendo os outros. Daqui a pouco um diz um amém, outro diz louvado seja Deus, e o irmão está orando. Mas porque está saindo verdade, com sinceridade, com fé, com adoração. Quando orar, aí Jesus diz, começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa oração nos lembra que quem está vivendo em pecado, ou quem não está vivendo uma vida reta diante de Deus, terá dificuldade de orar o Pai Nosso com sinceridade. Porque começa: santificado seja o teu nome.
Ou o indivíduo estará com a mente tão cauterizada que não percebeu o que está dizendo, ou a própria oração levará ele ao quebrantamento diante do Santo Deus, que ele está dirigindo a sua oração. Uma outra verdade que nós percebemos está na expressão: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, quem ora corretamente manifestará um desejo ardente no coração da manifestação da vontade de Deus. A oração não é para que o céu faça a vontade dos que estão na terra. A oração não é para que Deus faça a nossa vontade. A oração é que a terra faça a vontade de Deus. A oração não é para que Deus faça a vontade da igreja. É que a igreja faça a vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí ele diz, assim na terra como no céu. Veja que Jesus está dizendo, peça de tal forma que, assim como a vontade de Deus é feita no céu, o padrão, os anjos, a vontade de Deus de forma absoluta e voluntária e espontânea é feita no céu. Não há resistência lá. Isso é natural, é automático. Aí ele diz, ore de tal forma que esse ambiente celestial de plena obediência à vontade de Deus seja parecido com aqui na terra, que os homens obedeçam e submetam à vontade de Deus, assim como isso é feito de forma natural no céu. É a nossa petição. É como Jesus nos ensina a pedir. Seja feita a tua vontade, Senhor, na terra como no céu. Perceba que a oração que Deus aceita é uma oração centrada na vontade de Deus. Logo, Jesus está dizendo, anule toda oração que vem de um coração que deseja que Deus faça a sua vontade. Deus não é servo, Deus é Senhor. E há muitos crentes que oram como se Deus fosse o servo. E há um modismo na igreja de decretar o que Deus deve fazer ou não fazer, que isso tem contaminado muitos crentes. Decretar é colocar Deus no lugar de servo. Deus tem que fazer isso. Eu decreto. Quem és tu, pó, cinza, mortal? A oração que Jesus ensinou foi: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. De tal forma que a igreja deve orar para que o gracioso Deus, o bondoso Deus, o misericordioso Deus trabalhe de tal forma no coração dos homens, que esses homens que são, por causa do pecado, rebeldes à sua vontade, porque a vontade de Deus não é obedecida de forma voluntária entre nós, entre os homens. A Jesus diz, deseja, igreja, ore de tal forma que os homens possam se submeter voluntariamente à vontade do grande Rei, à vontade do Pai Celeste. E assim deve ser a nossa oração. Deus, que a tua vontade seja feita a partir de nós, né? A partir de nós. Em terra, como no céu, é a partir de nós. Senhor, me ajuda a aprender que quando eu me coloco de joelhos, ou quando eu faço as minhas petições, eu tenho que entender
que a tua vontade é a melhor para mim. Livra-me do egoísmo na oração. Livra-me da vaidade na oração. Livra-me da soberba na oração. E me dá um coração totalmente submisso ao teu santo e bom querer. Seja feita a tua vontade. Porque uma oração, quando se pede seja feita a tua vontade, é uma oração que já vai com carimbo credenciando a resposta. Se eu quero que Deus me escute, aí Jesus diz, então peça segundo a vontade dele, porque ele só vai liberar se for segundo a vontade dele. Aí Jesus diz, aprenda a fazer isso. Aí eu digo, Senhor, eu acho que muitas horas das minhas orações que subiram e não desceram, porque não foram segundo a vontade de Deus, foi a minha vontade. Foi a verdade do meu coração. Foi o meu querer. Então eu vou reformular todas as minhas petições que não foram respondidas. E vou refazer. Agora, Senhor, me perdoe, porque quando eu pedi aquilo, eu pedi segundo a minha vontade, agora eu estou reformulando, digitando de novo e mandando para o céu. Aí a resposta vai vir, no nome de Jesus. Amém? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque quando é segundo a vontade de Deus, primeiro que a vontade de Deus é boa, perfeita e segundo, porque a vontade de Deus, na realidade, vai redundar em glorificação do nome do próprio Deus. Nós lemos na liturgia, o presbítero Neemias leu o texto de Romanos, porque dele, para ele, e por ele, para ele. Aí Paulo termina, glória, pois a ele eternamente, amém. Tudo deve ser para a glória de Deus. Tanto aquilo que eu peço, como aquilo que eu recebi, é para a glória de Deus. Jesus vai continuar dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A ideia aqui, como todo mundo já conhece, a ideia aqui é você pedindo corretamente, pedir a tua provisão diária. Quando você pede o necessário para o dia. Isso me lembra a Israel no deserto, o maná que Deus mandava diariamente. Era a porção do dia. E assim o povo de Israel foi sustentado por Deus durante 40 anos. E Deus disse a Moisés, diariamente vai vir o maná. O pão nosso de cada dia. Se a gente for observar as palavras de Jesus sem pressa, o pão nosso. O pão nosso. Então Jesus nos ensina a pedir com essa mentalidade familiar. Não é o meu pão, mas é o pão nosso, está no plural. Logo, não é só uma preocupação com as minhas necessidades, é uma preocupação com a necessidade coletiva, eu sou a família. Por exemplo, como pai de família, eu não vou buscar simplesmente comida para mim, ou buscar provisão para mim. Eu vou buscar para mim, para minha esposa, para os meus filhos. E para a neta. Como família, é assim que Jesus nos ensina. O pão nosso é o meu pão e o pão do meu irmão. Pão nosso.
Com isso, Jesus nos ensina a nos preocuparmos mutuamente uns com a necessidade do outro. E todos entender que tanto eu e o meu irmão e a igreja é totalmente dependente de Deus com as suas necessidades básicas. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Com isso, Jesus nos ensina a viver simplesmente um dia por vez. E não confiar no acúmulo de riqueza. Porque às vezes você vai criando, né, aquele mecanismo de ter muito em guardar no tesouro. Agora trabalhei bastante, consegui bastante, o que eu tenho aí dá para eu viver tranquilo. Mas Jesus diz, não confie nessas coisas, não coloque confiança nisso. Confie em Deus. O pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje. Aprenda a depender de Deus. Importante a gente entender que o Senhor é aquele que providencia o nosso alimento. Quando eu leio essa passagem aqui, eu lembro quando eu trabalhei em uma fábrica e houve cortes, e aí eu fui dispensado juntamente com todos muitos colegas. E aí eu fiquei pensando, e agora? Aí eu não disse, e agora José não, viu? Porque eu disse, e agora José não? E agora, Senhor? Dispensado, a única fonte de renda, e tem a família. Minha esposa, meus filhos, aonde é que eu vou tirar o sustento desse povo? Aí Deus trouxe na minha mente, não sou eu o sustentador de toda a terra? Não sou eu que sustento todos os homens? Não vou te sustentar? Aí eu fiquei quieto. Louvado seja teu nome, Senhor. Meu coração estava inseguro e inquieto. Mas Deus me fez lembrar que Ele sustenta todos os homens em cada nação. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos hoje. É você que está nos escutando de casa, possa estar até inquieto nesse meio de pandemia, ficou desempregado, está correndo no dia a dia para trazer o sustento. Mas a palavra de Jesus é que Deus providencia o pão diário. Não vai faltar. Interessante, porque Deus nos criou com necessidades, né? Deus poderia ter nos criado e feito o nosso corpo de tal forma que ele não precisasse de alimento? Poderia ou não? Sim. Ele criou o corpo, ele podia, muito bem, vou criar o corpo de tal forma que ele não precise de alimento para a sua subsistência. Mas ele resolveu não fazer assim. Ele criou o homem e o seu corpo e colocou o corpo dependente de alimento. Por que ele fez assim? Porque ele queria mostrar que ele, como Criador, ele também é provedor. Louvado seja o seu nome. Se meu Deus me deu exatamente uma estrutura para que eu permaneça vivo, eu preciso de alimentos. Ele diz, eu te criei assim, para mostrar a tua dependência e para que eu possa providenciar e você possa sempre buscar em mim o que você precisa. Louvado seja Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas Jesus continua ensinando os princípios no seu modelo. Ele diz, perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Orando corretamente quando reconhecemos que estamos em falta diante de Deus. Que dívidas são essas? São dívidas por causa dos nossos pecados. Nós pecamos
E quem peca está em dívida diante da lei. E Jesus nos ensina: aprenda a pedir a Deus perdão das dívidas, dos teus pecados. Veja que ele ensina lá: Pai nosso, santificado seja o teu nome. E aqui ele está dizendo: há necessidade de buscar perdão de dívidas, para que Deus possa atender nossa oração. É importante a gente sempre na oração nos quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Tu sabes a tendência do meu coração para a prática do pecado. Tu sabes quanto eu te devo. E eu peço ao Senhor: ser misericordioso comigo, pecador, e perdoe as minhas dívidas diante do Senhor. Na oração tem que existir a confissão. É imprescindível. Quando eu oro com o coração quebrantado, verdadeiramente arrependido, quando eu oro com o coração quebrantado e verdadeiramente arrependido, há em mim um desejo de santificação e um aborrecimento, porque eu, por causa da minha natureza, terminei falhando. Quando eu me arrependo, eu digo: Senhor, eu não estou conformado com a minha atitude, eu aborreço essa atitude em mim, eu sei que isso me deixou endividado diante do Senhor, e eu peço ao Senhor: tenha misericórdia de mim, perdoa as minhas dívidas, me fortaleça para viver em santidade no nome de Jesus. E aí, depois ele diz: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quem é que está devendo alguma coisa a gente? Que tipo de dívida é essa que as pessoas nos devem, que a gente perdoa? É a mesma coisa. Pecados de pessoas contra nós. Ofensas. Aí Jesus diz: olha, assim como você está em dívida diante de Deus e você precisa desse perdão dessa dívida, assim também muitas pessoas estão em dívida diante de você e você também precisa liberar essa dívida. Não cobrar. Assim como Deus cancelou a tua, cancele a do outro. A igreja foi preparada e deve estar preparada para ser exatamente esse povo da graça. A igreja recebeu a graça e a igreja libera a graça. Quem tem facilidade de perdoar? Quem foi perdoado. Quem foi perdoado. Você deve fazer sempre essa correlação. Minha dívida era enorme diante de Deus. E eu pedi a Ele: perdoa-me, Senhor. E Ele perdoou. A do meu irmão é muito pequena com relação à minha diante de Deus. Se eu recebi graça do Senhor, eu estou pronto para liberar graça em nome do Senhor, para a glória dEle. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Igreja é exatamente um lugar onde se recebeu perdão e se libera perdão. No nome do Senhor Jesus. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Quem ora corretamente, quem está consciente da sua fragilidade e de sua necessidade de proteção diante do mal. Nós temos o tentador que nos ataca diante das nossas fragilidades e cujo objetivo é nos levar à queda, ao pecado e ao afastamento de Deus. E Jesus nos ensinou a orar dessa forma: Senhor, não nos deixe cair em tentação. A ideia aqui é: Deus nos fortaleça de tal forma que a gente não venha pecar diante do Senhor. Não nos deixe cair. Nos fortalece, nos reveste da tua graça.
livra-nos do mal. Deve fazer parte da oração. Sempre você deve buscar em Deus o fortalecimento para que você não fique pecando, para que o diabo não encontre espaço no teu coração, que Deus te revista de força e de poder e de graça. Não nos deixe cair em tentação. Aí ele termina a oração, como eu falei no começo. Ele termina com a ênfase sobre a adoração. Começa ensinando que se deve adorar. Termina ensinando que se deve adorar. Certamente, em seguir esse modelo, a gente vai, toda vez que terminarmos a nossa oração, o nosso coração estará pleno da graça de Deus. Eu comecei orando, adorando. Terminei a oração, adorando. Meu coração estará feliz, independente de qualquer coisa. Porque eu fiz a coisa correta, fui falar com Deus, adorei a Deus. Terminei de conversar com Deus, adorando a Deus. E orei segundo o modelo do próprio Deus. O Deus que recebe a minha oração foi o Deus que me ensinou a orar. E orei na sua presença, e minha oração foi agradável diante dele, porque ele me ensinou os passos da oração agradável diante dele. Então, um modelo de oração para todo cristão. Que Deus nos dê a graça todas as vezes que a gente for orar, não esquecer desses princípios, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.